Irmãos, paz, boa noite. É sempre uma alegria poder servir a igreja do Senhor, servindo a essa igreja, um privilégio. Eu reconheço sempre a minha própria indignidade, mas aprovei o Senhor com a sua graça, com a sua misericórdia, e colocar numa posição de servo. E eu gostaria de servir os irmãos mais uma vez nessa noite, meditando na palavra de Deus. Eu peço que você abra então a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Lembrando que o pastor Cristiano está pregando em outro lugar nessa noite. Livro do profeta Isaías. Nós meditaremos no capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura, vou pedir que você acompanhe atentamente, porque essa é a palavra de Deus. A partir do verso 1 até o verso 13. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa viva tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, pedir graça. Senhor, em primeiro lugar, eu te agradeço por ter feito passar a chuva, por nos dar esse momento de abrirmos os nossos ouvidos, ó Deus. Nós acabamos de ler na Tua palavra. Nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para Te contemplar, para Te ouvir, Senhor. Eu te peço que seja assim nessa noite, mediante a exposição da Tua palavra, não por mim, Senhor, mas pelo Teu Espírito, mas pelo Teu poder, para a Tua glória, para o Teu louvor. Então, ó Deus, que assim o Senhor semeie a Tua palavra no nosso coração e faça-a germinar, que ela frutifique, ó Deus, e que ela santifique o Teu nome nas nossas vidas, que ela seja acolhida como em verdade é a Tua palavra, ó Deus. E que assim sejamos transformados, Senhor,
emenda os nossos caminhos. Faze com que os nossos pensamentos, ó Deus, se alinhem com os teus pensamentos e que os nossos caminhos sejam como os teus caminhos, Senhor. Nós sabemos que os teus pensamentos e caminhos são mais altos do que os nossos, mas nós queremos andar na tua presença, Senhor. Então nós te pedimos que tu nos dirija, tu nos conduzas e que tu nos dê discernimento espiritual da tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante como muitas vezes a gente pode passar muitos anos entrando num local de culto e talvez a última coisa que a gente esperaria era ter um encontro com Deus. Isaías provavelmente teve uma função sacerdotal, ou pelo menos era bastante familiarizado com o culto, com o templo, com o local sagrado, com tudo que se fazia ali. E provavelmente por muitos e muitos anos ele passou servindo ali, entrando naquele local, conhecia profundamente a lei. A gente pode perceber pelo livro todo como ele tem um profundo conhecimento da lei, um homem bastante instruído. Mas até esse momento que nós lemos, Isaías não tinha tido nenhum tipo de encontro transformador na sua vida, uma visão, uma contemplação de Deus, de maneira que ele viesse a ser transformado completamente. Se nós observarmos, eu quero que você olhe comigo, a visão que foi dada a ele, ela ocorreu sim, de fato, no templo. No verso 1, no final, diz assim, quando ele menciona a visão, que as abas da veste do Senhor enchiam o templo. Lá no verso 4 diz que quando as bases do limiar se moveram, a voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. E mais à frente, no verso 6, nos diz que o serafim que voou até ele, tirou do altar com uma tenaz a brasa. Então a visão provavelmente aconteceu dentro do templo. Então até aquele momento nada havia mudado na vida de Isaías, embora ele já fosse profeta, embora ele já tivesse visões, conhecesse o Senhor, mas até aquele momento algo transformador não havia ocorrido como a gente vê acontecer nessa passagem. Eu me lembrei de um livro publicado pela editora Cultura Cristã, A Revitalização da Sua Igreja Segundo Deus. E nesse livro o pastor norte-americano fala que quando ele chegou a uma determinada congregação, havia muitas famílias ali, né? Já há muitos anos, a igreja já era bem antiga. E ele conta que ele começou a fazer a exposição do Evangelho, do princípio, as coisas básicas do Evangelho. E aí, uma certa vez, depois de muito tempo pregando, veio até ele um diácono. E esse diácono confessou para ele, dizendo: pastor, eu estou nessa igreja há 20 anos, mas eu descobri que eu nunca havia sido convertido. Ele relata isso no livro e menciona como o poder do Evangelho estava atuando na vida de pessoas que achavam que eram convertidas e sequer jamais tinham tido um encontro real, verdadeiro, único e pessoal com o Senhor. Isso ilustra como é possível, irmãos, nós passarmos tanto tempo adentrando o recinto da igreja, os locais de culto, participar, se envolver, sem nunca ter tido um encontro pessoal com o Senhor. Sem nunca ter tido uma contemplação de quem é esse Deus Santo que nós cantamos. Isaías vai mostrar para a gente, irmãos, eu queria que a gente caminhasse nesse texto. A mensagem se chama Eu Vi o Senhor. Esse é o título da mensagem. Nós veremos esse texto em 3 partes. A primeira, nós veremos do versos de 1 a 7, nos falando da visão e da reação. Tanto a reação de Isaías quanto a reação dos serafins. Versos de número 8 até o verso de número 10, nós veremos a audição, aquilo que ele ouviu também, e a sua comissão. E por fim, dos versos de 11 a 13, nós temos ali sobre a assolação e a restauração do povo de Deus. Antes disso, eu gostaria de mencionar algumas questões que são importantes para nós entendermos esse texto de maneira mais clara e objetiva. Nós podemos encontrar mais desse contexto lá no 2º livro das Crônicas, capítulo 26. Lá nos é dito que Isaías servia como uma espécie de cronista do rei Uzias.
Rei Uzias reinou por 52 anos em Jerusalém. Ele foi um bom rei, até o dia que ele quis oferecer incenso no lugar santo. Ele se exaltou. É verdade, ele trouxe muita prosperidade para Israel, para Judá. Ele era um homem envolvido com a reforma agrária no seu país, por assim dizer, né? Era um homem que amava a terra, como diz o texto de 2 Crônicas. Ele empreendeu várias frentes militares. Foi um homem que desenvolveu vários equipamentos de guerra. Era necessário naquele contexto. Israel era um país, e ainda é um país muito isolado naquela faixa, e vários países ali facilmente poderiam invadir Israel e tomar aquela terra. Então ele foi um rei muito importante para aquela época, porque ele realmente teve sucesso em tudo que ele fez. Mas isso fez com que seu coração se ensoberbecesse. E ele achou que poderia tomar a dianteira e fazer aquilo que era exclusivamente serviço dos sacerdotes. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. E tentou oferecer incenso ao Senhor. E 80 sacerdotes se levantaram para resisti-lo e tirá-lo de lá. E nem precisou, porque o Senhor o feriu de lepra. No mesmo instante, ele mesmo se retirou. E os sacerdotes, então, com medo, também pressionaram para que ele saísse diante do Senhor. E assim foi o restante da vida de Uzias. Ele passou todo o restante do seu reinado isolado, sem exercer diretamente a sua função, seu ofício de rei, envergonhado. E Isaías provavelmente acompanhou todo esse restante. Provavelmente Isaías esteve durante o reinado de Uzias por 20 anos. Então ele viu os últimos dias de Uzias, de como o rei de Judá se limitou a um homem leproso, insignificante e esquecido num canto escuro. E até que chegou o ano da sua morte. Então você imagina que naquele contexto, há pelo menos 5 anos antes, havia se levantado um rei assírio, e esse rei assírio estava levantando oposição contra outros países dali da região. Israel se uniu à Síria para tentar resistir aos assírios. Naquele tempo os reinos eram divididos. E Judá não tinha muito o que fazer. O rei Asa acabou fazendo aliança com a Assíria, com os assírios. E isso foi o que causou, cerca de 100 anos depois, o exílio na Babilônia. Mas antes disso, os próprios israelitas do Reino do Norte foram levados cativos pelos assírios. E o Egito ficou só olhando isso. Agora, o que isso tem a ver, né, com o nosso texto? Tem a ver que Isaías vivia nesse contexto político. E você pode observar que Israel estava, como dizem as pessoas por aí, né, numa sinuca de bico. Israel estava encurralado. O Egito, como disse lá, né, o rei, esse caniço, ele vai furar a sua mão, ou seja, ele não vai te amparar quando você for querer fazer aliança com ele, achando que o Egito vai te salvar. O rei da Síria disse, não vai. E aí vieram os assírios, levaram o povo de Israel cativo, derrotaram a Síria e impuseram tributos sobre Judá. E Judá se tornou vassalo por muitos anos da Assíria. E nesse mesmo tempo morre o rei Uzias. E Isaías, vendo tudo isso, você pode imaginar, o contexto não é fácil, a situação é complicada, nós não temos mais um rei, existe um rei gentil e pagão que está se levantando, ele já levou a tribo do norte, ele já destruiu a Síria, o Egito está completamente paralisado, nós não temos mais defesas. Aquele povo confiava no seu rei, confiava na sua nação, mas não confiavam mais em Deus. E é nesse contexto, irmãos, que Isaías tem uma visão de que, embora o trono de Judá estivesse vazio, o trono de Deus não estava. Quem estava fazendo toda essa movimentação na terra era o próprio Senhor. É Ele quem faz mover as nações. É Ele quem faz tremer as nações. É Ele quem estabelece e remove reis. Deus continuava imperturbável, soberanamente reinando, tranquilamente reinando. Isaías aflito.
sem entender o que seria da sua nação, do seu povo, da adoração, do serviço a Deus. E ele tem essa visão de que o Senhor estava num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Essa foi a visão de Isaías, irmãos. A gente pode pensar que muitos de nós, talvez, jamais teremos um tipo de visão como essa. Mas eu digo para você que nem sequer é necessário. João, no Evangelho, capítulo 12, verso 41, disse que Isaías viu a Cristo e falou a seu respeito, porque ele viu a sua glória. Nós, irmãos, temos uma responsabilidade muito maior do que Isaías teve, porque nós conhecemos mais intimamente o Salvador do que Isaías viu. Claramente, João diz que aquele a quem Isaías viu foi de fato o Senhor, Adonai. Esse é o termo usado aqui, e não Yahvé, mas Adonai, o Senhor. Ele viu a Cristo, o Senhor, entronizado. O mesmo Cristo que nós conhecemos, louvamos e bendizemos, a quem glorificamos e exaltamos como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O mesmo que é o Deus Santo. E nessa visão, irmãos, a gente vai perceber que, embora o trono de Judá estivesse vazio, o grande Rei, o Senhor, o Santo, continuava reinando. A sua primeira reação, como nós podemos ver, diante da santidade de Deus, é reconhecer o seu pecado, é reconhecer a sua iniquidade. Os serafins que estavam ali diante dele, diante do Senhor, clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e que toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, eles tinham uma percepção que até aquele momento Isaías não tinha. E esse se tornou uma das frases mais repetidas de Isaías, cerca de 25 vezes. O Santo de Israel, o Santo de Israel. E aí, irmãos, a gente vai pensar então acerca dessa visão e reação baseados na santidade de Deus. Porque o que nós temos aqui é uma revelação da santidade de Deus. Os serafins veem constantemente a sua face, ainda que cubram seus olhos, porque ninguém pode ver a Deus. Mas eles ministram diante de Deus. E eles conseguem ver não apenas o que está ali no trono de Deus, ou perceber, ou ter a dimensão de que esse Deus é santo, mas eles conseguem ver que a terra também está cheia da glória de Deus. Coisa que muitas vezes nós, que somos terrenos, não conseguimos ver. Mas os serafins diziam: toda a terra está cheia da sua glória, a santidade de Deus. E como eu disse, era a santidade de Deus que estava movendo as nações. Porque a revelação da santidade de Deus causa uma reação em todo ser humano. É impossível que algum ser humano seja exposto à santidade de Deus e não seja mudado. E a gente vai ver isso mais à frente também, com a missão de Isaías. As nações que não conheciam o Senhor, que não temiam o Senhor, elas estavam sendo movidas por causa da santidade de Deus, porque elas transgrediam a vontade do Senhor. E agora o Senhor estava movendo-as do seu lugar. E na sua visão, Isaías viu isso. Quando a gente percebe que lá também na visão, as bases do limiar se moveram. E é exatamente interessante que nesse exato período do ministério de Isaías, o livro de Amós, capítulo 1, verso 1, diz que houve um terremoto, um grande terremoto. O livro de Zacarias também, no capítulo 14, verso 5, também nos diz que nos tempos de Isaías, o profeta, filho de Amós, houve um terremoto. Então, literalmente, Deus estava chacoalhando as nações, porque Ele estava manifestando a sua santidade, não somente no meio do seu povo, mas também em toda a terra. E a reação, ela é dupla. Ou você reage como Isaías, reconhecendo o seu pecado, a sua impureza, a sua indignidade, e você se vê como um miserável, se prostra e cai diante dele. Ou você se endurece, ou você se enrijece, ou você tapa os seus olhos, você fecha os seus ouvidos e você endurece seu coração. Ou uma coisa ou outra. Não existe meio termo. Isaías, pela graça de Deus, ali diante daquela visão, ele teve uma reação que foi de confessar o seu pecado.
E a gente vê então que a sua reação principal foi exatamente essa: olhar para si e ver que ele era um perdido. E não apenas ele, mas também o povo no meio do qual ele vivia. Lembrem-se, nós estamos falando da igreja do Antigo Testamento. Era o povo de Deus. E Isaías, diante dessa visão, estremecido, agora sim ele olha para o Senhor e vê o santo. E aí ele olha para si e vê que ele não é santo, como Deus é santo. E isso causa nele essa visão, essa percepção e essa reação da sua indignidade diante de Deus. A contemplação da santidade transforma as nossas vidas, ou gerando arrependimento, ou gerando endurecimento. Isaías foi levado ao arrependimento. E o interessante é que nessa sua reação, imediatamente, o seu pecado reconhecido também foi perdoado. Nos fazendo lembrar daquilo que diz João na sua primeira carta, quando nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se nós confessarmos os nossos pecados. Quero chamar a sua atenção para você pensar, não de maneira genérica, como às vezes a gente ora, né? Com o perdão dos nossos pecados, amém. Não. O Senhor esquadrinha as mentes e os corações. Ele sabe qual é o teu pecado. Ele sabe da impureza dos teus lábios, dos meus lábios. Você acha que pode esconder isso de Deus? O Senhor, aquele que habita no alto e sublime trono. O Deus Santo. Você acha que você vai prosperar acariciando esse teu pecado? Diante da santidade de Deus, você está diante de Deus. Eu estou constantemente diante de Deus. Todos nós estamos. Você vai confessar o teu pecado? Ou você vai se endurecer? A palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu não quero, irmãos, que você se engane, que basta você fazer uma oração, basta você vir aqui cantar, basta você vir e dar o seu dízimo, a sua oferta, que está tudo certo. Deus já havia falado por meio do profeta Isaías no capítulo 1, dizendo: quem vos requereu só pisar dos meus átrios? A vida de vocês é completamente incoerente com aquilo que vocês fazem aqui. Deus falando por meio de Isaías, capítulo 1. Pode dar uma olhada lá depois. O título é O Culto Hipócrita. Vocês se levantam contra a vida do seu próximo. E vocês vêm aqui para me louvar com esses mesmos lábios impuros, que maquinam o mal, que ferem, que destroem, que julgam, que condenam, porque se tornaram duros de coração, cegos e surdos. E vocês acham que o Senhor não está vendo isso? Você acha que Deus não está vendo isso? Ele conhece o meu coração e Ele sabe da iniquidade do meu coração. Porque, disse o Senhor Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Nos falta essa contemplação da santidade de Deus. Não somente aqui, mas no nosso íntimo, lá no oculto, aonde ninguém mais vê, mas o Senhor vê. A reação de Isaías foi confessar o seu pecado, reconhecer que ele era um homem impuro. E por isso, ele foi tocado com a graça, ele foi tocado com o perdão. A sua iniquidade foi removida.
E essa era a mesma proposta para o povo, se o povo estivesse disposto a ouvir. Mas mais adiante, depois da reação não somente dele, mas dos serafins, nós temos aquilo que não apenas ele viu, né? No primeiro bloco nós vimos versos de 1 a 7, que ele viu o Senhor, ele viu os serafins, mas no segundo bloco, os versos de 8 a 10, e aí eu queria que você lesse comigo o verso 8, ele diz: depois disto, ouvi a quem enviarei e quem há de ir por nós. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, o primeiro passo foi o reconhecimento do seu pecado, da sua iniquidade. Em segundo lugar, somente depois de confessado o pecado, perdoado o pecado, aí você consegue ouvir o Senhor. Do contrário, você vai passar 20, 30, 40 anos ouvindo a palavra de Deus e ela nunca vai alcançar o seu coração. Você vai continuar fazendo coisas que você sempre fez, vai continuar acariciando esse pecado que você tem acariciado, vai continuar mantendo a maledicência dos seus lábios e vai continuar sendo endurecido. E não vai conseguir ouvir a palavra de Deus. Isaías, a ele foi concedido ouvir a voz do Senhor. E depois de ouvir a voz do Senhor, ele se dispôs. Eu tenho visto por muitos lugares, irmãos, igrejas muito bem intencionadas, irmãos super bem intencionados, capacitados muitas vezes, buscarem alguma maneira de estimular a igreja a se envolver mais em missões, em evangelização, no ensino, no cuidado. E parece que às vezes esse tipo de ação não prospera, né? Não vai para frente, dura pouco tempo. E aí isso nos faz pensar, por que isso acontece? Será que é porque realmente o que nós estamos propondo não é algo que vem desse encontro com o Senhor? Dessa convicção, dessa conversão pessoal que aconteceu na nossa vida? Porque é assim que acontece. Lembra do dia da sua conversão? Como com alegria você pôde reconhecer que o Senhor está vivo, de que Ele perdoou o teu pecado, de que Ele tirou você da ignorância, de que Ele trouxe luz ao teu coração, de como Ele te deu uma alegria, um propósito, uma razão, e de como esse dia foi transformador para toda a sua história. Talvez você perdeu de vista esse tempo. Talvez você nem reconheça isso. Certa vez, conversando com uma senhora, em uma outra igreja, não nesse lugar, e nós estávamos conversando junto com os irmãos, no culto, depois do culto, sobre conversão. E aí eu perguntei dessa senhora, instigado para saber realmente conhecer, como havia sido a conversão dela. E ela me contou como ela chegou à igreja. E eu fiquei com receio de insistir, mas e a sua conversão? Como foi a sua conversão? Porque vir à igreja, com perdão da palavra, irmãos, muitas vezes até cachorros entram aqui, no pátio, né? Não quer dizer muita coisa. Se você não teve uma experiência, um encontro de fato com o Senhor. Talvez seja por isso, e talvez seja por isso, que nós somos tão fracos e tão desanimados para fazer a obra do Senhor. Isaías viu o Senhor, ele teve um encontro pessoal com o Senhor. Ele confessou o seu pecado, ele reconheceu dele e do seu povo. O Senhor o perdoou, tirou a sua iniquidade, abriu seus ouvidos também. Ele ouviu a voz do Senhor que dizia: quem há de ir por nós? E a quem enviarei? E aí ele se prontificou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não sabia qual era a missão, mas o Senhor mostrou para ele qual era a missão. Veja comigo versos
seguinte, versos 9 e versos 10, que eles vão falar ainda da sua comissão. Então, verso 10, né? Torna insensível, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Ou seja, irmãos, o juízo já havia sido decretado. Deus não voltaria atrás. A situação do povo era de tal forma irremediável, porque a única maneira era se eles ouvissem a voz do Senhor. A única maneira é se eles tivessem um real encontro, uma contemplação do Senhor, do Santo de Israel, e se voltassem para Ele. Mas o Senhor diz para Isaías que, olha, a sua missão vai ser pregar a minha palavra para esse povo. Mas eles vão ver, eles vão ouvir, mas eles não vão entender. Eles vão tapar os ouvidos, fechar os olhos e fechar o coração. Essa foi a missão, é a comissão de Isaías. O seu ministério vai ser inútil, Isaías, diante dos homens, mas não diante de Deus. Ministério mais fracassado, a gente poderia dizer na Bíblia, né? Foi o de Isaías, porque ninguém se converteu. Judá foi levado cativo, e isso prova. Cerca de 1 século depois. Aí você pode pensar, mas foi só 100 anos depois. Mas toda aquela geração pereceu nos seus pecados. E quem sofreu foi a geração que veio depois, os filhos e os netos. Então a comissão e a missão de Isaías era uma missão impossível, né? Será que veio daqui a ideia do filme, né? Não sei. Mas a missão era impossível. Era pregar a um povo que não estava disposto a ouvir, nem entender. Essa era a comissão de Isaías. E por fim, no terceiro bloco, nós temos a assolação e a restauração. Porque o Senhor designou isso, as nações já estavam debaixo do seu juízo, Ele já havia revelado a sua santidade, e as nações estavam sendo julgadas, separadas, por causa da santidade de Deus. Ele estava santificando as nações, removendo do meio delas o pecado. É isso que significa, né? A palavra santo é separado, com exceção quando nós falamos de Deus. E a expressão dos serafins aqui indica muito mais um clamor acerca de quem Ele é, mais do que simplesmente o seu atributo, de maneira que a gente poderia traduzir como Deus, 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 porque nós não vemos, né? Dizer que Deus é amor, 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 justiça, 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 mas Ele é santo, santo, santo. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E aí, já que o juízo estava decretado, o povo não ia ouvir, o povo não ia se converter, eles não queriam a salvação. Isaías vai e pergunta, mas até quando, Senhor? Até quando esse povo vai permanecer endurecido? E aí o Senhor diz, até o dia do cativeiro, até que não reste mais na cidade ninguém, até que finalmente eles sofram aquilo que a minha lei falava, que eles seriam levados cativos por terem se desviado dos caminhos do Senhor, por não terem ouvido a voz do Deus de Israel, se apartado e se voltado para aquilo que não é Deus. Então a assolação e a restauração é mencionada dos versos de 11 até o verso 13. Então, como eu disse, a assolação estava decretada. Não havia mais retorno, não havia mais possibilidade, a menos que houvesse arrependimento. E o Senhor sabia que isso não aconteceria, porque esse povo estava endurecido. E finalmente, então, o reino do norte foi levado cativo, a Assíria caiu, Judá se tornou vassalo, pagando tributos pesadíssimos à Assíria e também ao Egito, com quem ele tentou fazer aliança para se livrar. E isso fez com que todo o povo de Deus, naquela época, também sofresse o mesmo juízo que as nações sofreram.
Mas aí, ainda assim, diz o Senhor, né? Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Ou seja, Deus reduziria a cidade de Jerusalém a 1/10 daquilo que ela era. Mas ainda assim ele disse, se ficar essa 10ª parte, ainda destruirá, ainda levará cativa a 10ª parte da 10ª parte. Quem é bom de matemática aí? 1%, né? Apenas 1% seria salvo. E a partir desse 1%, Deus começaria tudo de novo. Dessa vez com uma semente santa. Com um povo santificado. Com um povo que realmente queria ouvir a voz de Deus. Queria fazer a vontade de Deus. Que dizia ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. E aí surge assim um tema que é bem comum também no profeta Isaías, acerca do renovo do Senhor. Por meio de quem viria de fato a salvação a Israel. Assim, a santa semente é o seu toco. Ou seja, aquele grande lugar seria completamente devastado como um carvalho, uma grande árvore que é cortada, que não há mais esperança para ela. A esperança vem quando nasce um renovo, um brotinho que vai nascendo. E a gente olha e vê aquilo insignificante. Mas é assim que Deus faz. Deus pega as coisas insignificantes, as coisas humildes, as coisas que não são, e faz delas coisas grandes. Coisas que nenhum homem pode fazer. Isaías e talvez a sua nação esperava que fosse o rei Uzias quem trouxesse libertação para Judá. Mas não viria dele a salvação. Nós lemos no Salmo, né? Daqueles que confiam em reis, mas que dele sai o seu espírito e eles tornam ao pó. Confiam em governante. A nossa confiança, no entanto, está no Senhor. Então, por fim, viria a esperança. Há um pequeno grupo do povo de Deus. Há um renovo. E dali Deus faria, então, novamente, o seu povo santo, o seu povo achegado, o povo da sua aliança. Por fim, irmãos, para a gente concluir, a manifestação da santidade de Deus, ela toca de fato. Ela move. Ela transforma. Se nós estivermos abertos a isso. Se nós abrirmos os nossos olhos, abrirmos os nossos ouvidos e o nosso coração, então nós seremos tocados pela graça de Deus. O Senhor pode perdoar os nossos pecados. Ele pode nos purificar de toda injustiça. Essa é uma batalha que nós sabemos na vida de todo cristão verdadeiro, de todo cristão nascido de novo. Eu não sei com qual pecado você tem lutado, mas eu espero que você o reconheça, como Isaías reconheceu. Porque se você não reconhece o seu pecado, então você já está endurecido. E que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Ele abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, para não sermos endurecidos, mas amolecidos e tocados pela sua graça. E eu faço a pergunta, irmãos, qual seria a sua reação diante de uma visão como essa? Imagine-se. Como você reagiria? Meu perigo é que você responda para si mesmo que você não consiga imaginar. Porque se você não consegue imaginar, você está confessando e assumindo para si mesmo que você não confessou o seu pecado. Que talvez você nunca tenha tido encontro com o Senhor. Que talvez você nunca tenha contemplado a sua santidade. Nunca ouviu o seu chamado de fato. E nunca teve o seu coração convertido genuinamente ao Senhor. Eu não sei qual é a sua condição, mas eu sei que mediante a palavra de Deus,
Se você confessar o seu pecado, a sua iniquidade, o Senhor pode perdoá-la. Se você voltar atrás, se você se converter dos seus maus caminhos, o Senhor te ouvirá. Ele perdoará a tua iniquidade. Se você se voltar do seu mau caminho, se você abandonar todas as maquinações do seu coração e se voltar para o Senhor. Enquanto você continuar a acariciar esse pecado, e principalmente o pecado da língua. Tiago nos fala, né, sobre isso. O ser humano consegue domar tudo. Ele consegue domar o ar, consegue domar a água, consegue domar os animais ferozes, mas não consegue domar a língua. Mas se alguém consegue domar a sua própria língua, é capaz também de refrear todo o corpo, como ele diz. E assim se torna um perfeito varão, uma pessoa íntegra, que aquilo que ela fala diante dos outros é o que ela fala diante de Deus. Aquilo que ela fala dos seus irmãos, da sua família, para os outros, é o que ela fala também diante de Deus. Como está a sua vida? O que você tem falado? Como estão os seus lábios? O desígnio final de Deus é de esperança e restauração, ainda que a gente enxergue que seja muito pequena, como um pequeno broto que nasce depois de um carvalho cortado. Mas o desígnio final de Deus sempre é, e a mensagem de Isaías, do início ao fim, é uma mensagem de esperança, de salvação, de conversão, de graça. Ainda que isso venha a reduzir drasticamente tudo aquilo que nós consideramos elevado e grande, ainda assim haverá esperança se nós nos voltarmos para o Senhor, contemplarmos a sua santidade, confessarmos, abrirmos os nossos olhos e ouvidos do nosso coração e nos deixarmos persuadir pela revelação do Santo de Israel, o Santo de Deus. Vamos orar?